Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, auditor Cláudio Canha, procurador do Ministério Público de Contas Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a 27ª sessão da Segunda Câmara. Em férias, auditor Tiago Barbosa. Submeto a ata número 26 de 22 de julho para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fernando Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente, para comunicar o sobrestamento nos protocolos 676016 de 2013, 679791, 751930, 721 402, todos 2013, junto à DICAP, em função de questões tratadas em tomada de contas extraordinária. No 232.750/2014, também junto à DICAP, ato de admissão com processo, aposentadoria cujo ato de admissão ainda está em trâmite. Junto à DICAP, 671.090, 670.360, 641.352, todos 2013, também em função de tomadas de conta extraordinária 602.144.3, 2013. E, finalmente, no 909.673, 2013, também junto à DICAP, a aposentadoria cuja admissão ainda está em trâmite. E comunicar a devolução dos protocolos 307.870, 509.779, ambos de 2012, da pauta do conselheiro Cláudio Canha. Está anotado. Auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar que deferi o sobrestamento na diretoria de controle de atos pessoal, da admissão de pessoal referente ao gabinete do conselheiro afastado, protocolo 47494009, e da minha relatoria, o ato de inativação 67668713, um novo sobrestamento em função do protocolo 60612013, que continua em trâmite, e em função de tomada de conta extraordinária referente ao decreto estadual 777410, os seguintes atos de inativação: 38861413, 400.34713, 125.88513, 41.181013, 46918513, 715.73512 e 67.381.383113. E, senhor presidente, uma prestação de contas municipal 155.68507 foi concedida pelo Juízo de Direito da Comarca de Santo Antônio do Sudoeste em ação anulatória 202/2012, julgou procedente aquela ação para declarar nulos os processos administrativos de prestações de contas. Outro, e dos autos em que eu estou fazendo o comunicado agora, tendo sido confirmada, então, a sentença que negou o provimento ao recurso no Tribunal de Justiça, declarando, então, nulos os efeitos daquele processo em que consta o senhor Nauri Pirobano como responsável, haja vista que não foi lhe dado o contraditório e a ampla defesa. Então, estou fazendo, de acordo com o regimento, a comunicação neste colegiado e, em seguida, já determinando a diretoria de protocolo para proceder à citação do senhor Nauri Pirobano para apresentar a defesa em respeito aos trâmites constitucionais, aos ditames constitucionais. E, além desse, senhor presidente, ainda tem a tomada de conta extraordinária 115.499.314, instaurada por acórdão da primeira Câmara, para apurar responsabilidade pelo não atendimento a diligências em autos de admissão de pessoal, e que
A comunicação que foi proferida a decisão judicial antecipatória de tutela, suspendendo os efeitos daquele acórdão, o que abrange a determinação da instalação da tomada de conta extraordinária. Em função disso, eu determinei o sobrestamento dos autos até que seja proferida a decisão definitiva. Os autos 115, 4993, 14, sobrestados na Diretoria de Controle de Atos Pessoal. Eram as comunicações, senhor presidente. Estão anotadas. Também comunico o sobrestamento na DAT do 303.944.11. Palavra está livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência, Conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Senhor presidente e demais integrantes desta segunda Câmara, tem o processo de transferência voluntária. O primeiro processo do Fundo Estadual de Saúde, 1210/2013, solicitou a retirada de pauta, já que foi incluído indevidamente, pois se trata de processo que já foi objeto de decisão definitiva monocrática. Retirado. Tem a sequência de lote City, 629/2013, Fundação Estadual de Londrina, 116.363/2013, município de São Jorge do Patrocínio, 124.927/2013, município de Carambeí, 142.593/2013, município de Centenário do Sul, 339.877/2013, 387.200/2013, ambos do município de Paranavaí, 417.940/2013, município de Iguaraçu, 733.869/2013, município de Fernandes Pinheiro, e 888.643/2013, Fundação Araucária, todos por regularidade com recomendações. Em discussão, regularidade. Tem o protocolo de pensão 859.859/2013, oriundo do Paraná Previdência, interessados Adilson da Silva, Amanda Gonçalves da Silva e Milena Rosário da Silva. É uma pensão por prisão, auxílio detenção, concedido a companheira e filhas em minoridade, do ex-militar. Tanto a Diretoria de Controle de Atos Pessoal como o Ministério Público manifestam pela negativa de registro. Essa também, senhor presidente, é a propósito de voto pela negativa, em função da não caracterização da baixa renda do segurado, conforme estabelecido pela Constituição Federal, que deve ser objeto de lei, e o prejugado 16. Está em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Apenas registro meu voto pelo arquivamento sem análise de mérito, porque se trata de auxílio reclusão e não de pensão. Mantido o voto, conselheiro Fernando Guimarães. Tem a certidão liberatória do município de Nova Aliança do Ivaí, 493.946/2015, é pelo encerramento em função de ter sido já obtida a certidão até 11 de setembro por método online. Encerramento. Tem a prestação de contas anual do Instituto de Previdência e Servidores Municipais de Munhoz de Melo, 246.783/2014, exercício de 2013, na qual a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas, senhor presidente. Esta não é a posição deste relator, pela irregularidade, tendo em vista que, após o contraditório, a Diretoria de Contas Municipais, o que foi acompanhado pelo Ministério Público, entendem regularizado as divergências de saldo de classe e grupos de balanço patrimonial, mantém e a ressalva na inconsistência do registro de passivo atuarial, mas mantém a irregularidade na falta de credenciamento de instituições para aplicação do recurso do regime próprio, e também manifesta pela regularidade em relação ao relatório do controle interno. A divergência desse relator, senhor presidente, em relação à falta de credenciamento das instituições financeiras. Na realidade, a Diretoria de Contas Municipais do Ministério entende que irregular para a falta de credenciamento, mas ficou demonstrado que apenas as aplicações foram feitas na Caixa Econômica Federal, Banco Oficial, mantido os critérios de prudência, e o credenciamento está em andamento para a sua instituição junto ao regime próprio. Entendo que pode ser convertido em ressalva, e esta é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade com essas ressalvas. Está em discussão.
Aprovado. Câmara Municipal de Palmital, também prestação de contas de 2013, no protocolo 256.525/2014. Esse processo, tanto a Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas. Após o contraditório, senhor presidente, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público sustentam a irregularidade das contas em função da extrapolação do teto constitucional da Câmara em 0,17%, também extrapolação do limite para despesas com folha de pagamento em 0,34%, exercício de assessoria jurídica de forma contrária ao prejulgado, e o relatório do controle interno não apresenta conteúdos mínimos. A proposta desse relator, senhor presidente, entende pela regularidade com ressalva, divergindo da instrução. No primeiro item, nós temos aqui um percentual de 0,34% de extrapolação. Só que ficou demonstrado que o presidente da Câmara tentou reduzir, tanto que os subsídios fixados em lei foram pagos a menor na tentativa de atingir o índice. Como há um valor significante, e essas atitudes de gestão demonstram a tentativa de atender os limites, entendo que possa ser convertido em ressalva, sem prejuízo de multa. Da multa prevista, já vou falar, em vez de repetir o voto, né? A multa prevista no 87.4G da Lei Complementar 113. Em relação à extrapolação do teto constitucional, nós temos 0,17%, que significa 27.471 e fração. O que aconteceu nesse protocolo, teve um veículo da Câmara que foi sinistrado, isso está comprovado no processo, foi pago o seguro de R$40 mil e foi adquirido um veículo de R$47 mil. Ou seja, a capitalização desse investimento, embora seja despesa da Câmara, né, no índice de gasto total, ultrapassou. Se ele não tivesse sido contabilizado, assim como despesa de inversão de capital, estaríamos dentro do limite. Então, essa diferença de R$7 mil, né, que foi pago a maior, se fosse só essa diferença capitalizada, ela estaria dentro do limite do artigo 29 da Constituição. Então, entendo que pode ser considerado regular, dada a excepcionalidade do gasto. Né? Em relação à função da assessoria jurídica, na verdade, estamos falando do assessor jurídico da Câmara, né, que foram realizados medidas para realização do concurso público. Já tem vários precedentes, né, que, tendo essa regularização, dá para ser ressalvado, só a diferença aqui que encaminha a Diretoria de Contas Municipais para avaliação disso no exercício de 2014. E o relatório de controle interno atende o conteúdo mínimo. Acho que nesse ponto não há discussão. Essa é a proposta, então, de voto, senhor presidente, pontualmente cada item pela regularidade com ressalva. Está em discussão. Aprovado. Tem o Câmara Municipal de Itaguajé, também prestação de contas anual 263.289/2014, exercício 2013, responsabilidade do senhor Paulo Fernandes de Souza, tanto o Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público manifestam pela regularidade. Essa é a proposta de voto, senhor presidente. Aprovado. Prestação de contas 2013 da Câmara Municipal de Venceslau Braz, 265.435/2014, de responsabilidade do senhor Ademar Aparecido Gardenal. A proposta do relator, senhor presidente, acompanha em grande parte, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público, que é pelo julgamento da irregularidade das contas, tendo em vista a divergência de saldos entre o relatório de contabilidade e o SINAM. Apenas ressalvo, senhor presidente, a questão da falta do relatório de controle interno. O relatório ele atende todos os requisitos, apenas a diferença é que o nome do gestor está equivocado no relatório de controle interno. Né? Em vez do Gardenal, apareceu, constou o senhor Ademir Pontes. Então, acho que, tendo em vista que não há divergência material, entendo que pode ser apenas ressalvado.
E essa, então, é a proposta de voto, senhor presidente, pela irregularidade das contas, em função da divergência de saldos, com aplicação da multa prevista no 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 113. Está em discussão. Senhor O auditor Cláudio Então, a Canha. única irregularidade é a diferença dos saldos que constam no SIM-AM e na contabilidade. Isso. Senhor presidente, eu não vejo dano erário ou à gestão, isso pode ser corrigido por determinação. Eu entenderia pela ressalva com determinação para que fossem apresentados os documentos corrigindo os saldos. Já foi feita a diligência, não foi apresentado nenhuma conciliação. Então, só para... O primeiro contraditório não foi atendido. Que informa que foi regularizado, mas não tem nenhuma, mesmo apresentado, tem uma diferença ainda de 72 mil reais de diferença. Então eu apresento voto divergente pela regularidade com ressalva, com determinação. Não, a minha é irregularidade por esse motivo. A ressalva é apenas o relatório do controle interno. Então está aprovado o voto do relator. Tenho prestação de contas 270.145 de 2014, Fundação Municipal do Esporte de Rio Negro, exercício de 2013, interessado o senhor Alessandro von Lisingen, pela regularidade conforme de Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público de Contas. Regular. Tenho prestação de contas do Poder Executivo Municipal 223.023 de 2014, município de São João do Triunfo, solicito adiamento, senhor presidente. Adiado. 269.589 de 2014, município de Miraselva, também exercício 2013. Responsável é o senhor João Marcos Ferrer. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifesto pela irregularidade das contas, senhor presidente. E, na realidade, após o primeiro contraditório, nós tivemos oito inconsistências. Após a defesa, a Diretoria de Contas Municipais mantém a irregularidade, entendendo que foi sanada a questão da ausência das leis orçamentárias. O balanço patrimonial estão completamente ilegíveis, o que inviabilizou a análise, né, do item, posição da Diretoria de Contas Municipais. Falta de repasse a contribuições dos servidores, embora demonstrado alegado que foi recolhido, um documento emitido pela contabilidade, não foi anexado a guia de recolhimento ou um documento equivalente que comprove o pagamento junto ao INSS. Falta de encaminhamento de informações e contribuições relativas ao atraso ao INSS. Foi sanada, na opinião da Diretoria de Contas Municipais. A assessoria jurídica realizada de forma contrária também entenderam os pareceres que foi sanada. Na verdade, eles eram um assessor jurídico, um advogado do cargo efetivo, que foi nomeado para o cargo em comissão de assessor jurídico do prefeito. As funções de contabilidade estariam contrariamente ao prejulgado 06, entende a Diretoria de Contas Municipais que pode ser convertido em ressalva, porém necessidade para adequação. Aqui nós tínhamos um escriturário que foi admitido em 1988, que após tem o diploma de contador e exerce a função, embora o cargo seja escriturário, exerce a função de contador, responsável pela contabilidade, e tem habilitação adequada. E o relatório de controle interno apresenta ocorrências passíveis de desaprovação das contas. E o Ministério Público manifesta-se favorável ao parecer da Diretoria de Contas Municipais. A proposta desse relator, senhor presidente, entende que estão mantidas ainda as irregularidades da divergência de saldos entre classes de grupos de balanço, nome de SIM-AM e contabilidade. Neste caso, estamos falando de valores de 200 e poucos mil reais. Tem obras paralisadas, aqui nós temos uma obra paralisada. Eu já tenho posição que faria uma obra só, não desaprova as contas, mas aqui eu estou incluindo no rol de irregularidades em função de todos os aspectos envolvidos no julgamento desse exercício. Também
não foram apresentados guias de recolhimento das contribuições retidas aos servidores. A questão da contabilidade, entendo que pode ser convertida em ressalva pelo motivo que já falei, com determinação de 90 dias para comprovação das medidas para regularização. Basicamente, o que se apoia aqui é que, na falta desse servidor, seja por aposentadoria, falecimento, exoneração, estaria o executivo sem nenhum contador responsável. Então, que se crie o cargo, se faça o concurso, já para não ficar dependendo da pessoa, e sim a existência de outro do cargo adequado. Em relação ao relatório de controle interno, nós temos aqui a questão exclusivamente do despesas com pessoal, né, além do limite previsto na Lei Complementar 113, na Lei Complementar 101. Entendo que, basicamente, que sempre entendi que o que desaprova a conta é o não retorno aos limites, e não seja no prudencial ou seja no gasto com pessoal. Entendo aqui que está regular. Então, a proposta de voto, pelos motivos expostos, é pela irregularidade das contas, com a aplicação da multa prevista no 87, parágrafo 4º, do senhor João Marcos Ferre, e com determinação de prazo de 90 dias sob pena de multa e mora para efeito de decisão liberatória para apresentação das medidas de adequação ao serviço de contabilidade ao prejulgado 06. É o relatório com a proposta de voto. Está em discussão. Auditor Cláudio Canha. São vários motivos de irregularidade. Sim. Uhum. Vossa Excelência está aplicando a multa do 87.4G em função de cada uma delas? Em função da irregularidade das contas. Esse do parágrafo 4º. Isso, só. Apenas essa. E quais são os motivos para não aplicar do 87.4G? Em função de cada uma delas. Eu vi que a DCM não propôs, mas... Eu não vejo também muita questões materiais que é passíveis de aplicação de 2, 3 multas por divergência de saldo, já que já estou aplicando aquela multa. Mas vou considerar nas próximas propostas de parecer prévio a consideração do conselheiro Canha. Eu vou manter nesse processo... Sim. Eu faço a indagação porque eu fui relator de uma uniformização de jurisprudência dessa multa. Eu entendi que não era aplicável. Se eu não me engano, Vossa Excelência apresentou o voto vencedor, o Ministério Público também, pela aplicação dessa multa. É do 84G, se não me falha, memória, desculpe interromper, seria porque seria genérica, norma em branco, né? Não por causa da pressão de contas, mas se eu me lembro da discussão, que foi levantada justamente porque era uma norma em branco que se remetiria a qualquer tipo de irregularidade não prevista nas anteriores. Era esse o motivo do prejulgado, né? Isso. Então, eu vou considerar, nessa que eu estou mantendo, como tenho feito, mas vou considerar a possibilidade de, já que eu estou com a fama de aplicar várias multas, né, conselheiro? Depois de palmas, eu fiquei com a fama de andar com o bloco de multa na mão. Na semana passada, Vossa Excelência também estava com o bloquinho. Então está aprovado o voto. Senhor presidente, tem um processo aqui de Miraselvo, 269.589/2014, Diretoria de Contas Municipais, também exercício 2013, responsabilidade do senhor João Marcos. Não, mas não é esse. É esse que nós acabamos de votar. Não é esse mesmo. É que, na verdade, Paraíso do Norte, isso. É esse aqui que eu queria fazer uma discussão em destacado sobre. É o 270.358/2014. Basicamente, ficou apenas duas questões a serem discutidas, porque os demais foram consideradas sanadas após o contraditório. A primeira é a existência de saldo bancário com saldos a descoberto e questão do déficit financeiro de 1,38%. Abaixo dos 5%, considerado como ressalva. Mas entendo, senhor presidente, que essa falta de comprovação de saldos a descoberto no valor de R$
217 mil reais em duas contas não merecem a irregularidade das contas com a aplicação da multa, né, prevista no 87, parágrafo 4º. Não estou aplicando o 87, 4G. O que eu queria discutir nesse processo, e vou propor à Câmara que seja encaminhada a DCM para adoção, já desde o primeiro contraditório, também chamar os responsáveis pelo setor contábil para a discussão no processo. Porque aqui nós temos a falta de comprovação de saldo a descoberto. Então, são várias questões que são contábeis, que também merecem a responsabilização pelo encarregado da contabilidade. E foi porque então é só para encaminhar, para já incluir na discussão desde o primeiro contraditório, porque em algumas situações ele pode chamar até a responsabilização e não o prefeito como responsável pelas contas. É o caso típico desse processo. Não foi demonstrado esses saldos a descoberto dessas duas contas. Ontem, no meu gabinete, eu recebi os documentos, uma petição, com 88 páginas de extratos, tentando demonstrar o saldo a descoberto. Eu já tenho uma orientação de serviço que, após concluída a instrução, eu não aceito documentos novos, a não ser que eu possa, pelo gabinete, verificar as inconsistências, não precisa de nova reinstrução. Mas o que me chama a atenção é que nesse requerimento não veio nenhuma planilha demonstrando até pode ser que tenha o saldo descoberto. Agora, não cabe a este relator, quando a parte não se incumbiu de demonstrar analiticamente ou em planilha os saldos, eu ficar ticando 89 páginas e fazendo ou assessoria, a contabilidade, a planilha, para verificar se os saldos batem. Quer dizer, nem ao menos isso encarregou o chefe do Poder Executivo. E evidentemente que aqui é uma falha contábil dos responsáveis, mas não tem outra forma a não ser. Não aceitei os documentos, com razão de decidir, e mantenho a regularidade por este motivo, senhor presidente. E com o encaminhamento à DCM para verificar a possibilidade de incluir em suas rotinas, desde a primeira análise. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, acredito que esgotei a pauta. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e da douta Câmara. Agradeço ao conselheiro Fernando e concedo a palavra ao auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, processo 142491109, eu vou solicitar a retirada de pauta porque, em última análise, eu verifiquei que há uma responsabilização para a realização de audiência pública e eu vi, de acordo com o fundamento legal, que é responsabilidade também do Poder Executivo. Então, está para retirado. que a DCM delineie adequadamente a responsabilização. Está retirado. Passo ao protocolo 17912310, contas de 2009, de Milton Martini, referente a Sarandi, e que, após a instrução, eu divirjo no voto quanto à irregularidade referente a parecer do Conselho de Saúde e Conselho Municipal de Saúde, já de acordo até mesmo com reconhecimento da própria DCM de webconferência, em que não se ficou devidamente delineada a responsabilidade de cada, até corroborando o que o conselheiro Fernando, no último voto relatado. Ora, se o Conselho de Saúde tem as suas responsabilidades, eles deveriam também ser chamados a essa responsabilidade, não simplesmente jogar para o prefeito a exclusiva responsabilização. Então, em face disso, eu entendo o item plenamente irregular. Quanto aos demais itens que implicam a responsabilidade da irregularidade de contas, são a ausência de extratos bancários desde o exercício posterior que ocorreram a regularização dos valores. Foram feitas diligências, não foram apresentados esses extratos, que são fundamentais para se formar um juízo acerca das contas. Por isso, em função desse motivo, entendo pela emissão de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas de Milton Aparecido Martini, e em função de ressalvas que foram apontadas na instrução, entendo pela aplicação da multa do 87.4G, pela existência de valores consignados em folha de pagamento sem o devido repasse aos credores,
Uma multa de 87.4G ao mesmo responsável pela falta de apropriação na receita orçamentária do imposto de renda retido na fonte. Também do 87.4G pela inconsistência justificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias. Também uma multa do 87.4G pelo item irregular, que é a ausência dos extratos bancários. E mais a aplicação do 87, parágrafo 4º, pelo juízo pela irregularidade das contas. Essa é a proposta, presidente. Está em discussão. Aprovada. Município de Rio Azul, 124.61209. Contas de 2008, Alexandre Burco. Após a instrução, verificou-se que o relatório de controle interno possui uma indicação de irregularidade referente à realização do evento Fest in Rio 2008, sendo que o município registrou em sua contabilidade apenas a receita líquida resultado da festa, quando promoveu o depósito e registro da receita líquida do evento, conforme consta da peça processual 5, deixando por conta da organização a comercialização de produtos e pagamento de despesas menores do evento. Eu verifiquei que o dinheiro imposto à disposição para realizar a festa foi, na realidade, vinda de um convênio celebrado entre o município e o Ministério do Turismo. Eu entendo, então, que, em relação ao erário municipal, não há qualquer tipo de dano a esse erário ou à gestão, mas entendo, nos termos do artigo 7511 da Constituição Estadual, que sejam remetidos cópias à Controladoria Geral da União para ver se houve algum dano ao erário federal a quem proveu os recursos. Está em discussão. Só mais um. Há ainda a omissão de conta corrente de sistema informatizado, que normalmente nós temos considerado como ressalva, e em função desse item eu entendo pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade com ressalva das contas. E a encaminhamento de cópias é a CGI. Está em discussão. Regular com ressalvas. Protocolo 12.569409, contas de 2008 de João Renato Custódio, referentes a Japira, em que, após a instrução, permaneceram itens de irregularidade. Eu discordo quanto à irregularidade referente ao resultado financeiro deficitário das fontes vinculadas, tendo em vista que não ficou demonstrado pela DCM a ofensa ao artigo 9º e 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também discordo quanto à apenação referente ao artigo 42 da Lei Complementar Federal 101/2000, que não ficou demonstrado analiticamente a contração de obrigações de despesas sem a devida disponibilidade. Acompanho os pareceres pela emissão de parecer prévio das contas do senhor João Renato Custódio pela irregularidade, tendo em vista o acréscimo de saldo contábil na conta responsáveis por diferenças em conta bancária a apurar, baixas indevidas do passivo financeiro, falta de repasse da contribuição patronal e da contribuição do prefeito municipal ao INSS e da contribuição patronal ao regime próprio de previdência. A aplicação da multa 87.4G por cada um desses itens de irregularidade. E ainda pelo 87, a multa do 87.1B por não ter havido o senhor Wilson Ronaldo Roni de Oliveira Santos não ter encaminhado os documentos solicitados em diligência. E por esse fato, encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual para apurar eventual cometimento do delito do artigo 314 do Código Penal, por Wilson Ronaldo Roni de Oliveira e Santos, e bem como pelo eventual cometimento de improbidade administrativa referente ao artigo 10º da Lei de Improbidade Administrativa, caracterizada pelo acréscimo do saldo contábil da conta responsáveis por diferenças em conta bancária. É a proposta. Está em discussão. Conselheiro Fernando. Em relação ao déficit financeiro,
Você tem que informar só o percentual, porque aqui nos últimos pareceres que discutiram, eu não estou achando, só tem a referência ao déficit. Como Sim, nós temos divergência só no fundamento, né? Também estou tentando achar aqui. Também estou. Eu não coloquei no voto também. Então, eu solicito o adiamento em mesa, senhor presidente, até... Senhor presidente, como eu tenho um conjunto aprovado, vocês é pela regularidade, não é? Quanto a esse item, pela regularidade. Pela regularidade. Quanto aos demais, pela regularidade. Então, aqueles que eu anunciei. Sim, você anunciou. O 42 eu concordo em função das recentes decisões. Então eu vou acompanhar o voto do relator, mas apenas só faço a ressalva em relação ao fundamento. Então não há problema nenhum. Está aprovado. Esse foi Japira. Paranapoema 12893609, contas 2008 de Neuza dos Santos de Carvalho. Cabe destacar que inicialmente foram apontadas 24 restrições. Ao longo da instrução, permaneceram 6 irregularidades, que foram falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS e do regime próprio, ausência de publicação do relatório resumido da execução orçamentária do sexto bimestre, falta de repasse da contribuição dos servidores ao RPPS, da contribuição patronal ao RPPS, e pelo fato do município não estar regular junto ao Ministério da Previdência Social, haja vista a ausência do certificado de regularidade previdenciária, e não a comprovação de ajustes realizados em conciliações bancárias. Pela aplicação da multa 87.4G em função dos itens de irregularidade, e ainda pela multa do 87, parágrafo 4º, pelo juízo de irregularidade das contas. Essa é a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Aprovada. Protocolo seguinte, 13595909, é o município de Campina da Lagoa, também solicita a retirada de pauta para análise em conjunto com a da Câmara, que eu também solicitei a retirada de pauta. Está retirado. Protocolo 13619009, município de Corbélia. Município de Corbélia, em primeira análise, foram apontadas 29 restrições às contas. Feito o contraditório, ainda restaram como considerados irregulares de modo uniforme pelos pareceres: falta de abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado, movimentação de recursos em instituição privada, não comprovação dos ajustes realizados em conciliações bancárias, não comprovação de saldos bancários, recebimento acima do valor devido à remuneração dos agentes políticos, ausência de relação de projetos em andamento na data de envio do projeto de lei, de diretrizes orçamentárias ao Poder Legislativo, e ausência do instrumento de planejamento que tratou da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso. Foram aplicadas multas em função desses itens de irregularidade, do 87.4G. E ainda foram condenados ao recolhimento de valores recebidos a maior, a título de remuneração, o senhor Eliezer José Fontana, no montante de R$ 10.234,44. Também pela condenação de Jair Luiz Fontana, solidariamente com o senhor Eliezer José Fontana, que é o ordenador de despesa, no montante de R$ 5.234,46, recebido a maior. Também pela aplicação ao senhor Eliezer José Fontana da multa proporcional ao dano, em 10% do valor recebido a maior por ele
vice-prefeito, e ainda a multa do 87, parágrafo 4, pelo juízo de irregularidade das contas. Essa é a proposta, presidente. Está em discussão. Aprovado. O protocolo de Araucária 14.14.1906, há um erro na autuação, eu solicito a retirada, senhor presidente. Está retirado. Município de Sapopema, 155.529.07, contas 2006, de Roberto Jorge Abraão. Inicialmente foram detectados pela Diretoria de Contas Municipais 24 restrições às contas. Foram feitas as devidas medidas saneadoras e, ao final, os pareceres foram pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, tendo em vista baixas indevidas do passivo financeiro, recebimento acima do valor devido de remuneração dos agentes políticos, falta de repasse das contribuições dos servidores ao RPPS, da contribuição patronal ao RPPS, das contribuições dos agentes políticos ao INSS, ausência de pagamentos precatórios notificados antes de 2005, e pelo fato do município não estar aportando ao RPPS as parcelas de amortização do déficit técnico. Há ainda uma série de ressalvas. A condenação ao recolhimento de valores recebidos a maior pelo vice-prefeito, Fábio Antônio Maximiliano de Souza, solidariamente com o ordenador, Roberto Abraão. Condenação de Roberto Abraão pela devolução do valor recebido a maior. A multa ao senhor Roberto Abraão do artigo 89, em 10% do valor recebido a maior por ele e pelo vice-prefeito. E a multa do 87.4G em função de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 itens, que tem alguns itens que foram ressalvados, mas são passíveis da aplicação da multa do 87.4G, e ainda determinações ao controle interno municipal de Sapopema, para que envie documentos quanto à regularização de diversos aspectos ressalvados durante a instrução. São 5 determinações. É a proposta. Está em discussão. Aprovada. Município de São João do Triunfo, 173.43108, contas de 2007. Foram constatadas 16 restrições no início do recebimento das contas. Diversas oportunidades de contraditório foram dadas. Eu diverjo dos pareceres quanto ao preenchimento do cargo de controlador interno. Entendo que isso não é motivo de macular as contas. Entendo pela plena regularidade. E acompanho os pareceres pelo parecer prévio pela irregularidade das contas. Haja vista a não comprovação de ajustes realizados em conciliações bancárias, foram feitas diversas diligências, não foram atendidos esse tribunal. Uma determinação em função de um item que foi considerado como ressalva, que é a omissão de contas junto ao Banco do Brasil, no sistema informatizado. Multa pelo atraso na entrega de prestações de contas eletrônicas, a multa do 87.4G pela não comprovação dos ajustes realizados em conciliações bancárias e pela movimentação de recursos à instituição financeira privada, também a multa do 87.4G e a multa do 87.4 pelo juízo de irregularidade das contas. Proposta. Está em discussão. Aprovada. Protocolo 29374708. Foi um processo inicialmente autuado como admissão de pessoal. Na realidade, se tratava de uma readaptação do servidor do município de Quatro Pontes,
do cargo de motorista para o cargo de técnico agrícola, que supostamente seria por motivo de arritmia cardíaca. A tomada de contas foi instaurada, haja vista a ausência de laudos médicos que comprovassem a existência da doença. Durante a instrução da tomada de conta extraordinária, foram acostados os autos os documentos referentes a esses laudos, e em função disso, eu acompanho os pareceres, entendendo que, quanto à readaptação, não ficou comprovado dano erário ou a gestão do município, por isso, acompanhando os pareceres, entendo que sejam regulares as contas em função disso. Também a aplicação da multa ao senhor Paulo César Fei, do 87.1b, por 2 vezes, tendo em vista o não atendimento de diligências encaminhadas por este tribunal. E haja vista que no acórdão de 2010 da primeira Câmara, ela se limitou a instaurar a tomada de conta extraordinária, a converter os autos de admissão em tomada de conta extraordinária, não determinando a qualquer tomada de providência em relação ao servidor, haja vista que seriam os fatos apurados na tomada de conta extraordinária, o município, sem justificar, traz aos autos a notícia de que teria sido exonerado o funcionário. Eu entendo, então, porque seja determinado ao município de Quatro Pontes que traga aos autos os documentos que fundamentaram a exoneração do servidor. Haja vista que o tribunal, em momento nenhum, determinou essa providência. Então, é pela regularidade, multa ao senhor Paulo César Fei pelo não atendimento a diligências e por essa determinação. Está em discussão. Aprovado o voto. Tomada de conta extraordinária 63593.807 do município de Engenheiro Beltrão. O acórdão de 2009 da primeira Câmara, tendo em vista que o município não havia cumprido o acórdão 1500 de 2008, segunda Câmara, que negou registro de atos de admissão. Posteriormente, durante a tramitação do processo, em sede de recurso de revisão, aquele acórdão que havia negado o registro foi reformado, concedendo o registro. Por isso, então, entendo pelo encerramento dos presentes autos, acompanhando os pareceres uniformes, haja vista a perda de objeto. Encerramento. Passo aos atos sujeitos a registro. Pela legalidade de registro dos atos de inativação, 54375008, João Valdecir Batista Travassos, 46519310, José Batista da Silva, 58225410, Anete Luiz Teixeira, 73098211, Margarete Torres Pereira, 19553312, Jair Ekeberger, 29844812, João Rezende, 40575212, Julieta Novakovski, 48090812, Carmen Pereira Nadur, 672-319-12, Mauro Corcovado, 825-00012, Sônia Rodrigues, 2693713, Silvia Guiareta, 1219873, Maria Helena de Souza, 141611913, Leila Aparecida de Oliveira, 1784413, Rosângela de Oliveira Pereira, 2385513, Marisete Regina Rutkovski, 3730483, Amaurício César Pereira, 4059343, Letícia Ribas, 4825113, Adrois Barretiri, 4902653, Sônia Maria Chane, 4929773, Maria Pilate Brustulin, 6556473, Rosalina Paiva de Oliveira, 6577713, Rosana do Rocio Machado, 6820243, Nogilda Brida Lins, 699903313, Erna Maria Curupana, 737287313, Irailde Pedroso, 4832314, Benedita Estraioto, 3736714, Lúcia Ralvaz, 378-79514, João Maria Anselmo de Barros, 383-48914, Maria Aparecida dos Santos de Abreu,
478-59514, Pio Alberti Neto. 499-20714, Aparecido da Silva. E 506-77714, Marclay Aparecido Cipriano, todos pelo registro. Pelo registro. Protocolo 945711, Aposentadoria Voluntária de Ari das Graças Rocha. Os pareceres. O parecer da ADCAP entende que a lei orgânica do município conferiu direito à contagem em dobro de licença especial não usufruída, que deveria ser computada até 15 de dezembro de 98, data da vigência da emenda constitucional 20, ratificando o parecer anterior. O representante do Ministério Público, o procurador Eliseu de Moraes Correia, presente à sessão, fundamentando-se em decisão do Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade 1695, entendeu que os servidores oriundos do regime seletista, independentemente de serem estáveis, não podem ser equiparados aos efetivos quanto aos efeitos legais que dependem da efetividade, e defendeu que a contagem em dobro da licença não usufruída só seria possível mediante a admissão por concurso público. A 2, que a legislação municipal desrespeitou o artigo 19 do ADCT e o 37.2 da Constituição Federal, ao considerar estáveis e efetivos os servidores em exercício há 3 anos quando da promulgação da Lei Orgânica Municipal, opinando pela negativa de registro do ato. Entendo que assiste razão ao representante do Ministério Público pela impossibilidade de contar tempo de serviço sob regime seletista para fins de concessão de licença especial ou para aposentadoria pelo não exercício dessa licença, ou tempo fictício. Ressalto que o direito à licença em inativação foi fundamentado em dispositivo formalmente inconstitucional, já que foram previstos no artigo 53 da Lei Orgânica do Município, desrespeitando iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, conforme decisão citada pelo representante do Ministério Público, do Supremo Tribunal Federal, a ADI já citada. Então, há inconstitucionalidade no cômputo de 2 anos e 6 meses, o que impede, então, que seja concedido o registro ao ato, sendo, então, negado-lhe registro, e determinando nos termos do artigo 303 do Regimento Interno a emissão de novo ato desta feita, observando o não cômputo desse tempo fictício. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Os protocolos 307-870-12 e 509-779-12, que me foram devolvidos hoje pelo conselheiro Fernando Guimarães, são relativos à aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, mas com interpretação extensiva do rol que se encontra na lei, indo de encontro ao que diz o Supremo Tribunal Federal, em decisões já citadas quando eu relatei os processos. Então eu acompanhava em ambos o Ministério Público pela negativa de registro, e nos termos do artigo 303, determinando um novo ato, dessa vez com proventos proporcionais, de acordo com a decisão do Supremo. O conselheiro Fernando pediu visto, me devolveu, não sei se tem. Senhor presidente, eu pedi visto em função de uma decisão, não sei se foi em uniformização ou incidente. Oi? Não, mas nós tínhamos uma decisão em caráter normativo do tribunal. Então, eu acompanho o voto do relator, só encaminhando a presidência a necessidade de, se for o caso, de rever, né, o prejulgado respectivo. Eu incorporo a sugestão, solicitando à presidência da Câmara que remeta ao tribunal, ao presidente a... Então, incorporado a proposta, né? Senhor presidente, Vossa Excelência, senhor procurador, tem a palavra. Apenas para colaborar também nesse sentido, independente da proposição já aprovada pela Câmara, o Ministério Público também tem já feito os estudos necessários, e na próxima reunião do colégio vamos debater o assunto e provavelmente também
pediremos a revisão desta uniformização, se a maioria assim o decidir lá internamente. Então está aprovado o voto. Passo aos processos de pensão, senhor presidente, pelo registro 6172811, José da Silva, 9883012, Laerte Hitler Stort, 2714823, Latinka de Koff Zegbe, 2775373, Ramiro Pérez Penha, 2775963, Ângelo Martins Neto, 2865613, Belmair Goya, 290600613, Sandra Cristina Guimarães, 290611413, Idalina Bittencourt, 4468353, Eloide Mosquer, 5039523, Carmen Mendes dos Santos e Eusi Barbosa dos Santos, 5052713, Margarida Fontana Pires, 611-08913, Lina da Silva Pereira, 681-28113, Vitória Rodrigues da Cruz, 34771714, Longina Clenque Carrer, 145-15815, Abigail Goulart Sintra, 441-70915, Ademar Anastácio Gonçalves, todos pelo registro. Pelo registro. Processo de revisão de proventos 5441523, Nivalda da Paixão Alves da Silva, 5509773, Wilson Madi, 5549913, Iracema Martins do Nascimento, 5726363, Hélio do Rocio Biscaia da Cruz, 67771313, José Pires de Luceno, todos pelo registro. Pelo registro. Protocolo 65146012, tendo em vista que mesmo após as diligências efetuadas e que nessas diligências se limitaram a trazer documentos que já constavam dos autos e não possibilitaram a analisar de maneira adequada a legalidade da concessão, da revisão de proventos, eu acompanho os pareceres pela negativa de registro. Perdão, eu até acompanharia a negativa de registro, mas eu entendo ainda que deva ser sobrestado o presente processo e determinado ao controle interno do Instituto de Previdência do município de Cascavel que instaure a tomada de conta especial nos prazos estabelecidos no regimento interno desse tribunal, para que apure responsabilidades pelo não atendimento adequado das diligências, o que poderia culminar na negativa de registro da revisão de proventos. É a proposta. Está em discussão, aprovada. Processo 47512, admissão de pessoal realizada por Carlópolis. Também não foi atendida a diligência desse tribunal e por isso também, da mesma forma que o processo anterior, pelo sobrestamento e instalação de tomada de conta especial pelo controle interno de Carlópolis. Aprovado. Protocolo 63772108 trata do concurso público do edital 1 de 2007 do município de Cândido de Abreu para os cargos de agente comunitário de saúde. Acompanha os pareceres pelo registro das admissões de Samuel Mário Mazuroc, Sandra Regina dos Santos e Suzana Borges Macedo. Aprovado. Revisão de pensão 729728212 pelo registro dos interessados Adriele Cordeiro Pianaro, Ari Cordeiro Pianaro, Fabiano Cordeiro Pianaro e Leonel Cordeiro Pianaro. Pelo registro. Minha pauta está atendida, obrigado. Agradeço a Vossa Excelência pela longa e objetiva pauta e passo ao relato da pauta que me foi distribuída. Processo 176.187.11, alerta ao município de União da Vitória, DCM Ministério Público opinam pelo encerramento e a proposta do relator é neste sentido. Está aprovado.
Protocolo 612-819-12, município de Grandes Rios. Também procedimento de alerta, manifestações são por baixo arquivamento, e esta é a proposta do relator. Está aprovada. O protocolo 491-172-14, município de Uniflor, tomada de contas extraordinária. Inspeção em 2014, para verificar a atuação do controle interno, consistência e fidedignidade dos dados enviados através do sistema SIM-AM, avaliar a legalidade e consistência das licitações e respectivas publicações do mural de licitações, avaliar a legalidade, consistência, fidedignidade das receitas e despesas públicas. São vários achados, como contratação de serviços de consultoria para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, um valor aqui de 22.680, há descumprimento segundo a diretoria da norma constitucional. Achado 2, a contratação de serviços de ativação para celulares, também por meio de dispensa, contratada a empresa por 9.230. Contratação de lubrificantes e combustíveis para veículos da Prefeitura Municipal, por meio de inexigibilidade de licitação, valor de 451.428. Informem da diretoria que, em análise, ressalta a irregularidade da escolha e da contratação da empresa, vez que não há nos autos comprovação dos valores arbitrados pela empresa escolhida, nem pelas demais empresas dos municípios próximos. Também faz ainda outras manifestações à diretoria. Cargo em comissão para o exercício de funções de caráter permanente, assessor jurídico, opinou a tomada de contas pela manutenção da irregularidade. O cargo de assessor diminuindo de 40 para 20 horas. Pagamento indiscriminado de vantagens, horas extras, em desacordo com a legislação municipal. Aí é apresentado um quadro dos valores que foram pagos e o número de servidores que receberam valores extraordinários, chegando em alguns meses a 10.638 até 20.323,94. O controle interno demonstrou inoperância e a proposta da DCM é pela procedência da presente tomada de contas extraordinária no município de Uniflor, tendo como prefeito Antônio Zanquete Neto, em face das irregularidades apontadas. Há também a proposta de multa ao senhor Antônio Zanquete, objeto de licitação sem definição de preços unitários, vigência contratual além do exercício correspondente aos créditos orçamentários, e a multa é do 87.3, a linha D. B, ao senhor Antônio Zanquete Neto, multa do 89, parágrafo 2º da Lei 113 de 2005, ordenação de despesa desnecessária ou indevida. E aqui corresponde a 10% do valor contratual de 38.880, que corresponde a 3.880. C, multa ao senhor José Maria Lopes de Souza, assessor jurídico, conforme artigo 87,
inciso 3, a linha F. D, multa ao senhor Antônio Zanquete Neto, do 87, inciso 4, a linha D, em razão de contratar ou adquirir serviços sem observância do adequado processo licitatório. E, ao senhor Antônio Zanquete Neto, multa administrativa, do 87, inciso 3, a linha D, por contratar indevidamente por inexigibilidade de licitação, com base no artigo 25.1 da Lei de Licitações, pela ausência de certidão negativa ou com efeitos de negativa relativa aos tributos estaduais e municipais, pela certidão negativa de débitos trabalhistas emitida em data posterior à contratação, pela ausência de parecer jurídico com vistas a aferir regularidade da aquisição, pela vigência contratual, além do exercício correspondente aos créditos orçamentários. Multa ao senhor Antônio Zanquete Neto, 87, inciso 3, a linha F, em razão de descumprir determinação constante no pré-julgado 6 do Tribunal de Contas. G, multa administrativa ao senhor Antônio Zanquete Neto, do 87, inciso 4, a linha G, em razão de pagamento de horas extras em desconformidade com normas legais. Ainda recomendar ao senhor Antônio Zanquete Neto, na atuação do controle interno, a instituição de mecanismos de controle eficazes para diversas áreas do Poder Executivo Municipal. Determinar a inscrição do nome do senhor Antônio Zanquete Neto, prefeito municipal de Uniflor, no rol de agentes públicos com contas eivadas de irregularidades. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo 148.918.12, Fundação de Esportes de Cascavel, transferência ao esporte amador 2011, tendo por objeto desenvolvimento do projeto da área de esporte amador. A DAT opinou pela irregularidade das contas em decorrência de aplicação financeira no valor de R$ 1.306,59 e da realização de despesas não previstas no plano de trabalho no valor de R$ 3.146. E ainda apresentou recomendações. Ministério Público manifesta-se pela irregularidade das contas com medidas adotadas e sugeridas pela DCM. A proposta que apresento, conforme observo nos autos, justificativas e documentos trazidos em sede de contraditório não foram suficientes para comprovar a regularidade dos pagamentos do convênio, pelo que se faz necessária a sua devolução. Cumpre ressaltar que os argumentos apresentados em relação à ausência de aplicação financeira não devem prosperar, pois, conforme assinalado pela DAT, a justificativa de que a conta bancária não comportaria a aplicação e resgate automático de fundos de investimento é descabida. Assim, verifica-se que a omissão do gestor implicou no prejuízo de R$ 1.306,59. Quanto à realização de despesas não previstas no plano de trabalho, verificou-se que não está ou que esta não contempla a realização de despesas bancárias como tarifas de talão. Entretanto, houve comprovação de pagamento de bolsa-auxílio à atleta de natação Michele Vanderlei, no valor de R$ 1.500, regularizando parte deste apontamento. Assim sendo, o voto que apresento desta transferência celebrada entre o município de Cascavel
e a Fundação de Esportes Amador de Cascavel, exercício de 2011, que teve como objeto desenvolvimento de projeto da área de esporte amador. O valor do repasse, R$ 862 mil, e a proposta é que tais impropriedades me levam a propor recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 1.646,60, devidamente corrigidos, de forma solidária pela Fundação de Esportes Amador de Cascavel e pelo senhor Martim Lourenço Lara, no cargo de presidente ao Tesouro Municipal, em razão da realização de despesas não previstas no plano de trabalho, tarifas bancárias. Recolhimento dos rendimentos referentes à ausência de aplicação de R$ 1.306,59 atualizados. E multa ao senhor Martim Lourenço Lara, do 874G, no valor de R$ 1.450,98, em vista da ausência de aplicação financeira. Porém, a proposta do relator, com estas aplicações de multas, é pela regularidade com ressalva, haja vista o valor desta transferência. Está em discussão, está aprovado. Proposta de regularidade com recomendações, processos do sistema CIT, onde DAT e Ministério Público apresentam recomendações e regularidade. O 581, 372, 12, 757, 454, 12, 760, 897, 12, 805, 025, 12, 827, 517, 12, 852, 937, 12, 855, 707, 12, todos eles, repito, regularidade com recomendações. Está em discussão pela aprovação. O 351, 702, 13, município de Santa Maria do Oeste, transferência à Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Saúde do município de Santa Maria do Oeste, em 2012, para o custeio de pessoal contratado nas áreas de saúde e administração. A diretoria pela irregularidade, o Ministério Público também é pela irregularidade. A DAT sustenta que o município informou pagamentos na ordem de 14.258 fora da vigência do convênio e tal conduta revela inadequada falta de planejamento das despesas. No entanto, não causou prejuízo aos cofres públicos, de modo que a impropriedade pode ser objeto de ressalva, diz a DAT. No que tange ao saldo contábil de R$ 1.562,12, inexistindo nos autos prova de sua devolução, este montante deve ser ressarcido ao erário municipal, sendo, contudo, a impropriedade convertida em ressalva, para que esta não venha a macular todo o processo de prestação de contas. A proposta que apresento é pela regularidade com ressalva da transferência à Associação de Proteção e Maternidade, Infância e Saúde do município de Santa Maria do Oeste para custeio nas áreas de saúde e administração, determinando restituição
do valor de R$ 1.562,81 ao erário municipal, devidamente corrigidos de forma solidária pela Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Saúde e pelo senhor João Maria Padilha, presidente, e pelo senhor Cláudio Leal, prefeito municipal, em virtude do saldo contábil não devolvido. A aplicação de multa administrativa ao senhor João Maria Padilha, no valor de R$ 1.450,98, em razão de não ter devolvido ao concedente o saldo final do convênio. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo 403/988-09, autos de pensão, já julgados em definitivo pelo Acórdão 460214 da Segunda Câmara, que determinou negar registro do ato de revisão da pensão da concedida a Natália Martins Ferreira, tendo em vista que a ausência das condições previstas no artigo 42.2c da Lei Estadual 12.398/98. Apreciar como legal e determinar o registro do benefício concedido a Maria de Lourdes Franco Ferreira, viúva do ex-servidor. Determinar que a entidade previdenciária apure a responsabilidade pelo pagamento indevido de pensão, comprovando nos autos as medidas tomadas para reaver valores despendidos de 2010 a março de 2013, no prazo de 180 dias. Determinar encaminhamento à Diretoria de Atos de Pessoal para anotações quanto ao pensionamento da senhora Maria de Lourdes Franco Ferreira, em conformidade com o artigo 160-A do Regimento Interno e, posteriormente, ADEX, para fins do artigo 301, parágrafo único do Regimento Interno. Após ofício expedido pela DEX, para que o Paraná Previdência desse cumprimento ou dê cumprimento ao item 3 ora aludido. Na oportunidade, Paraná Previdência esclareceu que a beneficiária Natália Martins Ferreira cumpriu requisitos para perceber a pensão como filha universitária, o que comprova com documentos, justificando que estes não foram juntados à época porque se encontravam arquivados em caixas relativas ao recadastramento dos beneficiários, bem como arguiu que não caberia o recolhimento dos valores em favor do erário, pois a pessoa eventualmente prejudicada foi a senhora Maria de Lourdes Franco Ferreira, também beneficiária, que ao invés de 50%, teria percebido 100% do valor concedido a título de pensão. Tal fato justificaria a reforma ex officio do Acórdão 460214, Segunda Câmara, para julgar legal a pensão concedida à filha universitária do servidor, Natália Martins Ferreira, conforme opinou a DICAP no seu derradeiro parecer. O Ministério Público de Contas verificou que o referido acórdão contém um vício processual, padecendo de nulidade, pois negou-se registro para a pensão da filha, porém, registrou-se a pensão da senhora Maria de Lourdes Franco Ferreira, viúva. Assiste razão ao órgão ministerial quando ponderou que o ato de concessão do benefício é único. O que ocorre é a divisão do valor por duas beneficiárias, não sendo admissível um registro parcial do ato. Diante do exposto, acolho manifestação do Ministério Público de Contas, parecer 417815, e voto nos termos do parágrafo único do artigo 471 do Regimento Interno, pela retificação do acórdão 460214 da Segunda Câmara, de acordo com manifestações da DICAP e do Ministério Público de Contas, determinando o registro
do ato de revisão da pensão concedida à senhora Maria de Lourdes Franco Ferreira, viúva de ex-servidor, de forma que conste também como beneficiária a filha Natália Martins Ferreira. Está em discussão. Está aprovado. Certidão liberatória 101, 42, 53, 14, município de Castelo Branco. Certidão já foi expedida por meio eletrônico, proposta pelo encerramento. Está aprovado. Protocolo 346, 714, 15, município de Terra Roxa. Também certidão liberatória. DCM pelo deferimento. DAT diz que o município não está apto. Diretoria de Execuções é pelo deferimento. Ministério Público também se manifesta pelo indeferimento. E no mesmo sentido de que há pendências na agenda de obrigações. Eu observo que DCM e DEX podem ser acompanhadas em virtude da agenda de obrigações. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Só para colaborar nesse processo, senhor presidente, nós temos aqui uma situação que pode gerar meu impedimento ou não. A DAT diz que existem pendências em função a 3 processos de transferência de recursos por termos de parceria, mas aplica a decisão do Supremo, do Tribunal de Justiça, pela concessão em função da impossibilidade de apresentação de sanção pelo CIT. Se ele já for votar essa particularidade, eu não tenho impedimento nenhum. Agora, se for entrar no mérito do Ministério Público, com o devido respeito, doutor Eliseu, em que está trazendo para a certidão liberatória um assunto que não diz respeito à certidão liberatória, ou seja, a aplicação da sanção como tese, eu estou desimpedido para discutir. Mas se entrar no mérito, senhor presidente, que nunca foi feito isso, pelo menos aqui eu me lembro, nós não temos aplicado o CIT, as sanções. Mas se for entrar no mérito de termo de parceria, eu tenho que declarar meu impedimento, senhor presidente. É só uma questão de ordem. Se você for colocar, aplicamos ou não a sanção pelo atraso do CIT, que não temos aplicado, eu não tenho impedimento. Mas se for entrar no mérito do parecer ministerial, aí eu tenho que declarar meu impedimento, senhor presidente. O seguinte, conselheiro Fernando Guimarães, Vossa Excelência já tem se dado por impedido e que trata do assunto semelhante. E eu tenho adiado. É que naquele caso, senhor presidente, a discussão sobre os efeitos de eventuais recursos de revisão em função de desaprovação de contas. Aqui nós estamos falando sobre aplicamos sanção do CIT em função da liminar ou não. São situações diferentes. Naquele eu tenho impedimento sim, porque envolve avaliação de efeitos de recurso para efeito de certidão liberatória. Recursos de revistas, né? E esse aqui não. Se você vai discutir, aplica-se a sanção ou não, não tenho impedimento. Mas se for entrar no mérito do parecer ministerial, daí há impedimento. Bom, para a tranquilidade de Vossa Excelência e minha também, eu vou adiar até a próxima sessão. E aí, até porque, eu confesso, Vossa Excelência, tem alguma dificuldade dos dois lados, essa é a verdade. Como eu já tinha adiado esse dia, até por motivo de quórum de Santa Helena, que Vossa Excelência está me dizendo que não é exatamente igual, mas eu adio até a próxima sessão. Então está adiado. E o 282, 585, 14, Fundo Municipal de Saúde de Apucarana, 2013, TCM pela regularidade, Ministério Público também pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Está aprovada. O 168, 363, 13, eu não sei se o conselheiro Fernando tem ainda intenção de pedir vistas deste de Quitandinha. Sim, senhor presidente. Então,
vistas concedidas a conselheiro Fernando Guimarães. A pauta está atendida, a palavra está livre. Senhor presidente. Conselheiro Fernando Guimarães. Por um erro meu, eu não relatei dois processos do Lot City, que seriam os 760.676 e 768.324, ambos de 2012, o primeiro do município de Mato Rico, o segundo do município de Ivaiporã, todos são Lot City, regularidade com recomendações. Pela regularidade. A próxima sessão desta segunda Câmara, 5 de agosto, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.